Pode sentar um instantinho. Que bom. Esse Deus é tremendo, maravilhoso. Amados, estamos assim muito alegres, né? Eu estou muito alegre que Deus tem feito no meio da nossa igreja, no meio do seu povo, porque nós temos crido. E quando a gente crê, Deus faz acontecer. Amém? Eu vou deixar uma porção da palavra aqui, que é o nosso texto. Eu quero que você abra Hebreus 11, versículo 1. Achou? Se não, está aí também na tela. Nossos amados. Amém, amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Vou repetir essa parte para você começar a entender. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Já que você aprendeu, agora vamos falar junto? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Senhor, nós estamos gratos pelos teus grandes feitos, pela tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. E nesse, Senhor, último dia do ano, nós estamos dizendo: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Agora te peço, amado Espírito Santo, fica à vontade para a tua palavra. A palavra que Jesus nos deixou, fala aos nossos corações. Vai trazendo o direcionamento que tu tens para nós, Senhor, para esse novo ano que está chegando, Pai. Que as nossas mentes se abram, que nossos corações recebam a boa semente, e a frutificação será tremenda, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vocês já vão cantar. Amém, amém, amém. Eu normalmente, quando eu tenho esse culto de final de ano, o Senhor vai falando ao meu coração. Isso é normal. E eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever algumas coisas que Deus vai falando ao meu coração. E nós tivemos no ano de 2022 um ano de tratamento, lembra disso? Esse ano de 2022 foi um ano de tratamento. Deus disse que ia ser um ano de tratamento, um ano de reconstrução em várias áreas da nossa vida. Porque nós somos pessoas, né? Cada um tem seu aspecto, tem as suas lutas, tem as suas deficiências, as suas necessidades. E o Espírito Santo é especialista em trabalhar dentro de nós. E aí a palavra de Deus nos falou nesse ano, quando nós trouxemos a palavra desse ano, e Ele certamente fez isso com você. Ele te ajudou, amém? Ele te ajudou, Ele te orientou, amém? Ele revelou alguns conflitos interiores que precisavam ser tratados. Isso é coisa pessoal. Às vezes você esteve aqui durante esse ano e a palavra te tocou e você: eu preciso melhorar nisso. Isso aqui eu preciso que Deus tire do meu coração. E durante esse processo, Deus foi fazendo isso conosco, a fim de que recebêssemos esse cuidado, né? Porque em 2022, esse ano, foi um ano de tratamento. Lá em Isaías, diz assim: porque os planos de Deus são maiores do que o nosso. Porque é um plano de Deus. Tratamento vai te levar a você estar em condições para os projetos de Deus para a sua vida. Esse ano, quando Deus te tratou, é porque os planos dele são maiores. Ele quer te levar a outros patamares. Amém? Pega a mão do seu irmão e diz: você está preparado? Porque ele vai te levar para novos patamares. Fala para ele vai te levar para novos níveis. Oh!
Novos níveis. Os planos de Deus são maiores que o nosso, para nos proporcionar maiores experiências. Então saiba que as lutas que se levantaram, as lutas que vão se levantar, essas lutas não são para te derrubar. Hoje você vai me ajudar muito. Você diz, irmão, meu amado, não foi para te derrubar não. Fala para ele, não foi para te derrubar. A luta não foi para te derrubar, mas sim para te fortalecer. Assim que nós venhamos vencer etapas. Porque nós falamos domingo passado, não nesse dia 25, mas o anterior, que aquele que completa a boa obra, ele completa todas as etapas. Lembra disso? Porque para completar a obra inteira, aquele que completa a obra toda e que começa a boa obra e vai completá-la, ele vai trabalhando em cada etapa. Então é para você vencer, você conseguiu vencer etapas. Amém? Se você olhar para trás, quantas coisas o Senhor esteve ali contigo para você vencer, chegar hoje. Eu sou mais do que vencedor. Pode declarar isso, eu sou mais do que vencedor. Porque é Ele que te garante isso. Como nos alegramos com os feitos do Senhor durante esse ano que se finda. A Bebel falou algumas coisas que está em concordância do que eu também vi e eu creio que você também percebeu. E eu creio que podemos mostrar nossa gratidão a Deus. Não podemos? Podemos, pelas bênçãos recebidas em 2022. E como nós podemos fazer isso, pastor Pedro? Abrindo a sua boca e dando glória a Deus. Dando uma salva de palmas para Jesus. Amém? Porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Cadê o Alan aqui? Vem cá, lá. Vamos cantar Deus é bom e eterna. Vamos cantar Deus é bom. Aleluia. Se você conseguir ficar sentado, é com você. Fique à vontade, irmão. Declara assim, ó. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Mais uma vez, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Adora.
Deus é bom o tempo todo. Pode sentar. É verdade. Deus é bom o tempo todo, né, amados? Hoje eu falei algumas coisas, a Bebel até pontuou, né? E eu quero dar, assim, mais uma palavra sobre isso, né? Soluções de causas impossíveis. Muitos aqui, quantos podem levantar a mão e dizer: Tu és bom, Senhor, porque a causa é impossível. Olha quantas pessoas. Soluções a causas impossíveis. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Cura do corpo e da alma. Quem foi curada no corpo durante esse ano, sentiu tratamento, levanta a mão. Olha, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Vai glorificando. Amém. Hoje é noite de adoração, de louvor, pelos feitos do Senhor. Livramento. Quantos teve lá? Glória a Deus. Uhul. É coisa para levantar as duas mãos. Isso é para levantar as duas mãos, porque eu anotei 2 livramentos aqui, a Cristian e o Igor Aragão, né, que eu lembrei, mas você faz parte disso. Então, mais uma vez, eu glorifico o nome do Senhor. E, Senhor, muito obrigado pelos livramentos, né? Graças a Deus. Olha, bom encontro. Teve alguns. Não precisa ficar acanhado, não. Fica com a mão abaixada. Casamento, né? Eu lembrei que... Amém. Casamento. Eu lembrei que há 2 anos, aproximadamente, foi aqui na virada de ano, né? Acho que foi isso, né, Paulo? Ano passado, olha, eu já estou botando muito tempo. Ano passado, né, que teve aquela surpresa e Deus abriu as portas aí. Eu já tenho 6 casamentos esse ano que vai entrar. Já estamos aumentando, hein? Ah, Jesus, Deus é bom. Dá uma salva de palmas para Jesus. Gente, conversões, pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Nós tivemos familiares, nós vimos pessoas que contaram testemunho de pessoas que você conversou na rua, né? Você conversou, às vezes estava numa padaria ou no telefone, um amigo do trabalho, pessoas que vocês trouxeram para a igreja, que elas entregaram sua vida para Jesus. Se você passou por isso, levanta a mão. Viu pessoas, através de você, Deus usar? Pessoas para aceitar Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Uma das pessoas que eu coloquei aqui é o Marcos, do Rafael. Tem muitas pessoas, mas eu anotei dessa conversão, né? Foi o Marcos do Rafael. Quem conhece? Amém? Ele se batizou esse ano. E o que me assim, fiquei bem, destaco ele, porque apesar de ser um jovenzinho, né? Está ainda entrando na faixa, eu não sei se está com 16 anos. 17, não sei, obrigado, 18 anos, chegou. Mas o que é interessante, que aquele jovenzinho, ele era ateu, não é verdade, Maurição? Não é verdade? O que você está apontando para mim aí, para você falar? Só Jesus na sua vida. Você viu que a preocupação de um pai? Cadê o Miguel? Eu estou aqui contando as conversões. Elas é assim mesmo, né, amado? Deus é bom. Mas então, vamos lá. Você que não está entendendo, é o pai aqui preocupado com o filho. Mas ele está dentro da igreja. Então, o Marcos, ele era uma pessoa... O Maurício conversou muito com ele, né, Maurício? Ele era ateu. Um jovem. Mas, na hora que ele conheceu Jesus... Acabou tudo. Nova vida. Está trabalhando aí para Jesus, né? Então dá uma salva de palmas. Essa conversão foi tremenda. Amém. A reconciliação, né? Reconciliações, tantas coisas. E aí nesse período de tratamento, aí você pode falar assim: bem, neste ano eu não consegui caminhar como eu gostaria diante de Deus. De repente alguns pensaram, pode ter pensado isso, né? Eu não caminhei como eu gostaria. Eu quero falar uma coisa para você. Então eu quero te dar uma boa notícia. O Espírito Santo te mostrou quanto você pode melhorar. As áreas de dificuldade que precisam ser vencidas. Porque tem
nós, durante esse período de tratamento, Deus foi tratando, você se despertou, andou, e alguns falam assim, pastor, eu não fui tudo que eu podia dar. Eu não dei todo o esforço no reino como eu podia dar. Então, glória a Deus. Foi a maneira de Deus tratar você para observar que esse ano 2023 vai ser melhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu estou certo que na Nova Jerusalém, Tijuca, fez a sua parte. Mas não podemos esquecer que há um clamor em cada esquina, em cada rua deste bairro, e nós precisamos nos mover, precisamos mostrar ainda mais às pessoas, essas pessoas, que a experiência que nós tivemos. Amado, a experiência que você está tendo não é para ficar com você, amém? O tratamento que Deus fez para você é para que você possa tratar outros. Quando Deus te trata, você vai ter uma experiência de tratamento. Você vai ter uma experiência. Você vai ter uma experiência que você vai dizer, eu sei o que Deus fez. Olha essa área, eu estava aflito, eu estava depressivo, eu estava muito nervoso, eu estava preocupado com tantas coisas, eu estava doente. Áreas que Deus tratou você. Estão me ouvindo? Área que Deus tratou você. Esse mover de Deus na sua vida, isso é para ajudar outras pessoas. Há muitas pessoas aqui na Tijuca que precisam de você. Há muitas pessoas andando na rua que precisam que você explique ela alguma coisa diferente do que ela tem visto aí fora. Que há um amor de Deus, que há uma solução. É por isso que Deus te tratou esse ano, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode trocar. Existe um longa-metragem animado da Disney, chamado O Mowgli. Um menino lobo que tem um amigo chamado Balu. Um urso que adora frutas, mel e formigas. Mas ele canta, eu uso necessário, o extraordinário é demais. Eu uso necessário, por isso eu levo a vida sempre em paz. Interessante, mas essa filosofia, ela não está dentro do que Deus tem para nós. Porque quando nós pensamos que a gente se porta só com o necessário, a gente começa a ser egoísta. Porque a gente fica satisfeito com o que a gente tem e o que os outros não me importa. A palavra de Deus quer que você viva uma vida extraordinária, maravilhosa. Diga para o seu irmão, a vida que Deus tem para você em 2023 é maravilhosa. Por isso a palavra que eu liberei hoje, que a fé, coloca aí, 11, deixa aí, de vez em quando você joga, tá? A fé é o firme fundamento, né? Ou a fé, no meu texto, a fé é a certeza. Amado, eu tenho que falar outra vez, a fé é a certeza do que eu estou esperando. Meu irmão, isso é forte. A fé é uma certeza do que eu estou esperando. Então eu não posso viver uma vida medíocre, mediana. Não se assusta com medíocre, não. Eu não posso pensar em viver uma vida dentro da filosofia de Balu. Eu preciso ter, com essa experiência, com esse crescimento, eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que Deus tem mais para você. Eu sei que Ele quer me usar para transformar por onde eu andar. Amém, Senhor. Oh Deus. Aleluia. Paulo diz na sua carta, em Romanos 14, versículo 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Oh, aleluia. Na passagem de Jesus, de João 6, 26, Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Nesse contexto aqui, Jesus relata a respeito de pessoas que estavam buscando o Senhor por causa do pão. O Senhor já havia feito um milagre,
e eles comeram o pão. Que beleza, né? Tem gente que vive do 0800, né? Tem gente que ama, se é 0800, estou dentro, né? Por quê? Porque não há trabalho. Esse povo estava entendendo que Jesus é aquele que ia sempre deixar o 0800 com eles. Se há necessidade, se há pão, e Jesus está falando, vocês estão totalmente errados. Não é essa a visão, porque vocês veem por causa da comida. Mas vocês tinham que ver por causa dos sinais, porque os sinais apontam para mim. Eu sou o pão da vida. É isso que a gente precisa entender, que nesse tratamento, como Deus está te levando a uma compreensão para chegar onde Ele quer. Para que você possa liberar o que Deus quer que você libere para 2023. Você não vai jogar uma palavra no ar. Você não vai jogar uma palavra porque todo mundo joga. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. Então a minha palavra liberada, a tua palavra hoje, vai ser uma palavra que vai acontecer. Amém? Amém? Então, porque nós não estamos querendo de Deus só os feitos, só aquilo que Ele pode nos dar no ponto material, mas eu quero a presença. Fala para o seu irmão, me ajuda, fala, é a presença que nós precisamos. Essa é a presença que vai fazer a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não te chamou para você viver de forma medíocre, de forma mediana. Deus te chamou para que você possa ajudar outros a serem tratados por Jesus. Irmãos, como é bom, mesmo nós que já estamos na presença de Deus, como é bom quando a gente passa, desse ano, quando a gente passou alguns momentos, e se você for lembrar, se reporta ao seu momento, daquilo que eu vou falar, e deixa a sua mente se reportar isto. Aquele momento que você estava em casa e de repente a preocupação entrou no seu coração, uma tensão, algo sério, às vezes com o filho, como se preocupou, né? Aí, mas às vezes uma preocupação com o filho, com a esposa, com o emprego, alguma coisa que às vezes uma afronta que aconteceu, um perigo que está se passando. E aí você que tem a presença de Deus nessa hora, o que você faz? O que a gente faz? A gente chega e chama a presença do Senhor. E é uma coisa linda, porque Ele anda com a gente, mas a presença dEle se manifesta, dando esse livramento, esse cuidado. E aí começa a entrar no teu espírito uma alegria, uma paz. E aí você consegue enfrentar essa situação. E a gente conseguiu chegar até aqui, por isso eu gosto de falar a palavra Ebenezer, até aqui. Nos ajudou, me ajudou o Senhor. E a gente viu uma transformação. É isso que o Senhor quer que a gente possa, nesse ano 2023, que está chegando, já entrar com uma mente diferente. Não pode se repetir. Eu quero decidir, pastor, não vai ter problema. Não é isso que eu estou falando. O que não pode se repetir é eu estar no mesmo estado de latência, aonde eu só vou viver do necessário, aonde Deus diz que a vida com Ele é vida abundante. Aonde Deus diz que a vida com Ele, a tristeza transforma-se em alegria. Amém. É isso que o Senhor quer para nós. Amém? Amém? Ele vai nos capacitando. Glória a Deus. Em Coríntios 3, 5, diz, 2 Coríntios. Quando ela coloca ali. Não que sejamos capazes por nós mesmos, irmão. Não, a gente observou isso. Por isso que é bom ter Jesus. Por isso é bom estar hoje aqui agradecendo a Deus. Eu não me dou o direito. A minha esposa não se dá o direito a de não estar em outro lugar, a não ser na presença de Deus nesse dia. Eu não me dou o direito. Porque durante o ano todo Ele esteve ao nosso lado. Durante o ano todo Ele liberou palavras de vitória para nós. Durante o ano todo Ele disse, inimigo, não toca nele. Não toca nele. Então não me dou o direito de não estar em outro lugar, a não ser na sua presença. Fica à vontade, show maior. Entra nesse ambiente e faz o teu querer nessa noite. Candará xalamai. Oh Deus, hoje vai haver cura. Deus está falando, vai haver cura hoje. Chamaiô,
Tem gente que está precisando de cura. Deus vai curar hoje. Ah, Senhor, presença. Oh, Xeneramai. Não somos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos pudéssemos resolver, mas a nossa capacidade vem do Senhor, amém? É Deus que te capacita. Fala para o seu irmão, é Deus que tem te capacitado. É Deus que capacitou durante 2022 todo. Uma vez escolhidos e chamados, seremos agora capacitados por Deus para sermos ministros dessa mensagem. Não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, e o Espírito traz vida. Nesses dias agora, dessa semana, Deus tem ministrado muito no meu coração. Deus tem ministrado muito no meu coração. Ele falou claramente para mim a respeito de 2023. Estava orando, pedindo, Senhor, como vai ser 2023 para a igreja? E aí o Senhor falou para mim, esse ano será o ano do comprometimento com excelência. Ano do comprometimento com excelência. Ano do comprometimento com excelência. Eu quero compartilhar com você o que Deus ministrou no meu coração. Nós todos temos compromisso com a obra de Deus, amém ou não amém? Amém. Todos nós temos compromisso. Então vamos entender o que é compromisso. Compromisso é uma responsabilidade assumida. Então você assume uma responsabilidade, você tem compromisso com aquilo que você está fazendo. Isso é compromisso, significa. Então, diante da palavra de Deus, o compromisso com Deus é o ato de se dedicar, presta atenção, quando nós temos compromisso com Deus, esse é um ato de se dedicar a Deus e aos seus ensinamentos. Então, nós que somos servos de Deus, todos nós temos compromisso com Deus, amém ou não amém? Todos nós. Então, compromisso com Deus, o que é compromisso com Deus? É o ato, a responsabilidade assumida de se dedicar a Deus e aos seus ensinamentos. Agora, só que o Senhor falou ao meu coração que é comprometimento. Vai além, eu fui buscar comprometimento. Comprometimento vai além da responsabilidade assumida. A pessoa está envolvida e motivada para cumprir este compromisso da melhor forma possível. É diferente. Porque às vezes a pessoa tem compromisso, mas não está tão motivada. Eu tenho que fazer isso, não é assim? Eu tenho compromisso, eu tenho que fazer isso. É isso que o Senhor mandou falar para a igreja. Esse ano de 2023 é o ano do comprometimento com Ele. Comprometimento com excelência. Não é só o compromisso. Compromisso o Senhor sabe que você tem com Ele. Mas o compromisso te faz, muitas vezes, porque não tem comprometimento, porque o comprometimento é quando a pessoa se envolve. Sabe, a gente teve há poucos dias aí futebol, né? No mundo inteiro. E a gente fala muito na questão de futebol, é vestir a camisa. Mais ou menos seria para você entender o que é o comprometimento. É quando você veste a camisa. Você veste, Deus está falando, tem que vestir a camisa. Me ajuda aí, fala para o seu irmão, tem que vestir a camisa, irmão. É isso que Deus está falando, tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa. Então você está motivado, está envolvido para cumprir o compromisso. Então não tem esse negócio, não sei, não dá. Há 2 meses atrás, 2 meses não, foi esse mês, quando a minha garganta ficou ruim, foi no início do mês, eu estava com a garganta rouca, os irmãos lembram, né? E estava demais a minha voz. Aí eu falei com o Senhor, tinha o culto das 8 horas, culto das 10 horas, culto das 21, das 19. Eu falei, Senhor, vou passar para alguns pastores para pregar, vou falar em cima da hora, mas eu sei que eles estão preparados. Quem assume essa função é o Igor Aragão, né, que me ajuda, está à frente comigo. Ele está trabalhando. Eu falei, como eu vou fazer? E aí, nessa pergunta, falando com Deus, o Senhor falou comigo, você que vai fazer. Foi assim mesmo. Você que vai fazer. Eu falei, Senhor, mas eu estou com a voz rouca.
Eu falei, mas é você que vai falar. E aí o Espírito foi ministrando ao meu espírito e falando, se você tivesse que ir ao churrasco, você não ia com essa voz rouca? E não ia falar lá com voz rouca e tudo? Se você tivesse que conversar com alguém, foi assim que o Espírito Santo me ministrou. Se você tivesse que conversar com alguém, você não ia conversar. Se você tivesse que trabalhar, você não ia trabalhar rouco. Porque para a minha obra não dá para fazer. Você vai dar a palavra. E aí eu entendi, agora com essa experiência, quando Deus me dá essa semana, essa palavra de comprometimento, aí eu entendi o que Deus estava falando lá comigo. Não é compromisso, eu quero comprometimento com a minha obra. É muito mais do que compromisso. Então não tem voz rouca, não tem cansaço, não tem que dormir tarde, porque quem tem comprometimento faz, veste a camisa, oxa maior. Eu falei, tá bom, Senhor, e a gente obedece. Entenda comprometimento, e entenda primeiro vestir a camisa. Lembra um programa chamado Chefe? O chefe, não é isso, é o chefe. Não, não é mais que chefe, não. É o chefe, era uma pessoa de uma empresa. Eu acho que o nome era esse. Muito tempo tem. Vocês lembram comigo. Se for outro nome, me ajude. Era uma pessoa de uma empresa, era um programa, e ele apresentava-se na sua própria empresa, na sua própria indústria, como um empresário, como um funcionário. Chefe espião, né? Então era o chefe. Ele fazia o seguinte: qual era a ideia desse chefe? Era descobrir qual era o pensamento dos seus funcionários. E eu lembrei disso. E ele chegava às vezes diante da pessoa e não sabia, ele se apresentava para aprender. Ele era o dono. Ele que pagava todo mundo. Ele disfarçado lá com macacão, todo sujo, de mecânico, se fosse uma empresa de mecânica, e como fosse. E aí conversava com a pessoa e a pessoa falava assim, não, rapaz, olha, o negócio aqui, rapaz, isso aqui é muito trabalhoso. De vez em quando eu dou uma dormidinha ali. Eu dou uma dormidinha ali, fico, ninguém vê. E falando tudo pro chefe. E quando chegou outra pessoa, a pessoa fala, não, eu pego o trem tarde, ou cedo. Eu venho cansado, deixo meus 2 filhos lá, mas eu venho trabalhar, eu sou grato a Deus por esse trabalho, e porque aqui sai minha comida, está ouvindo? Aqui sai minha comida, e eu faço acontecer. Às vezes tem uns aí que não quer, mas eu não, eu gosto desse trabalho. E sabe o que ele estava falando? Comprometimento. Independente da luta, independente do que os outros fazem, ele estava falando para o chefe dele, sem saber, eu estou comprometido com essa empresa. E como recompensa, às vezes aquela pessoa recebia uma bênção, recebia um dinheiro, recebia às vezes uma casa. Olha, amados, você não vai se arrepender se você se comprometer com o Senhor. E a palavra de Deus diz, aí você vai entender também, esse comprometimento te tira do estado de comodidade. Porque a pessoa está envolvida e motivada para cumprir esse compromisso da melhor forma possível. Comprometimento, você faz isso da melhor forma possível. Aí você vai entender em Juízes, quando faz juízo, você não precisa abrir lá Gideão. Por que Deus escolheu 300? Eu estava observando isso quando o Senhor estava ministrando ao meu espírito essa palavra. Aí eu falei, olha o Gideão, por que o Senhor pegou só os 300? Os 300 estavam comprometidos. Os 300 estavam comprometidos, vestindo a camisa. Os outros não estavam. Então, presta atenção, como Deus vai fazer grandes coisas. Sabe o que acontece? Eu tenho percebido que é que você comece a entender o que Deus vai fazer em 2023. Guarda, porque Deus me deu a palavra profética. Amém. Deus vai fazer grandes coisas em 2023. E o Senhor tem falado ao meu coração, e eu já vou falar, está aqui escrito, 2023 será o melhor ano da sua vida. Aí você diz, pastor, eu já sei, todo mundo fala isso. Não, eu vou te dar base porque eu vou falar isso. Amém. Eu não estou jogando. Eu estou dizendo que Deus ministrou o meu coração. Ele vai te mostrar o caminho. Que você não vai olhar A, B, C, D, nada. Você vai olhar o foco, Jesus. Amém. E depois você vai cantar assim, Deus é bom. Porque Ele vai estar contigo, você está comprometido, e você vai ver o resultado desse comprometimento. O chamaiô. Excelência. Comprometimento com excelência. O que é excelência? Significa fazer bem cada detalhe. Você não vai estar só comprometido,
fazendo, né, como diz aqui, se envolvendo, se motivando para cumprir. Você vai fazer bem cada detalhe. Cada detalhe. Tem gente que está fazendo as coisas de Deus e está comparando com o outro. Ah, o outro não faz, então eu não vou fazer. Para com isso. Vou te dar um ensino aqui agora. Muitas vezes você está perdendo a sua bênção porque você está olhando porque o outro não faz. Irmão, faz com excelência. É isso que eu falo. Esse ano tu vai entrar, daqui a pouco, tu já vai entrar nesse novo mover de Deus. Amém. Sabe por que Deus tratou a igreja? Por causa do que Ele vai fazer em 2023. Amém. E eu sei, o Espírito Santo está dizendo ao meu espírito, não é agora não, está movendo meu espírito essa semana. Eu tenho sentido isso e vai ser algo tremendo. Vai ser algo maravilhoso. Amém. Às vezes quando você escuta algo assim, quando eu falo, aí você pode falar assim, o pastor às vezes está falando isso, porque é final de ano. Porque tem que levar uma palavra para levar o povo para cima. Irmão, não é assim que Deus trabalha. Porque no ano passado, quando Deus me falou que era ano de tratamento, eu dei a palavra que Deus falou. E não teve alegria, não teve pula-pula. A pessoa recebeu, porque foi essa palavra era. Mas agora, nós já passamos pelo processo e Deus está nos levando a um outro patamar. E você não vai perder isso. Diga para o seu irmão, não perca esse mover de Deus para 2023. Não perca. Então, comprometimento é algo como eu estou envolvido, estou motivado, mas eu faço com dedicação as etapas. Eu não faço de qualquer jeito. Eu vou dar alguns exemplos práticos para nós aplicarmos aqui. Olha a história de José. Vamos lá em Gênesis. (41). Só para você saber onde está, não vou ler o texto todo. É uma história bonita, bem conhecida. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vou ler o 14 e o 14 até o 16, depois a gente vai explicar alguns detalhes aqui, para você entender. O faraó disse a José, o 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Vamos entender algumas coisas aqui, para você poder entender comprometimento e excelência. José, a história dele é que ele tem irmãos, filho de Jacó, e dado o momento, porque sempre é bom a gente relatar a história para quem não conhece, a pessoa que está às vezes ouvindo, ou vai ouvir futuramente, possa entender. Esse José, esse filho de Jacó, que é um dos patriarcas, que vem dessa linhagem de Abraão, ele passa uma situação muito complicada. Estava tudo bem com ele e de repente os seus irmãos tiram ele do convívio familiar e vendem ele. Amados, olha que loucura, se você for pensar isso. Olha que nível de dor e sofrimento. E esse nível de dor e sofrimento, muitas vezes, se nós colocarmos para hoje, nos leva a desistir daquilo que nós acreditamos. Às vezes, nível de sofrimento como esse, ainda quando acontece dentro da família, nos leva a desistir de confiar no Deus que às vezes estamos servindo. Porque normalmente é isso que acontece, a pessoa fica decepcionada. Como Deus permitiu acontecer isso? Mas José nos ensina algo, o que é o comprometimento com excelência. A palavra de Deus diz que ele, claro, ele deve ter chorado, ele deve ter se entristecido, ele fica magoado. Mas nesse momento, ele continuou. A palavra de Deus diz que durante esse percurso que ele vai ser levado para a casa de Potifar, vendido como escravo, e agora ele está trabalhando numa casa longe da família, longe da sua terra.
A palavra de Deus diz que ele continua confiando no Deus eterno. E a palavra diz que o Senhor era com ele. Preste atenção. O que Deus está querendo te mostrar, que lutas vão acontecer. Mas você não pare de confiar em Deus. Mantenha um comprometimento com excelência. Mantenha-se envolvido com Deus e fazendo cada coisa para Ele com qualidade. Independente da luta, independente da tristeza que pode estar você passando, independente do nível de problema, mas o Senhor garante, a palavra de Deus, Deus estava com ele. E isso muda uma situação. Quando você sabe que Deus está contigo, as coisas mudam. E a palavra de Deus diz que aí ele passa esse momento, ou acontece outra situação terrível, porque alguém teve interesse por ele, e a mulher de Potifar, por esse interesse, atrapalhou a vida total de José. Nada aconteceu, mas ela o acusou, e ele vai para a prisão. Lá na prisão, olha só, olha, um abismo, presta atenção uma coisa, um abismo chama outro abismo, mas tem um detalhe, que a glória, nós vivemos de glória em... Guarde isso. Um abismo chama outro abismo. Mas se você estiver comprometido com Deus, você não vai andar de abismo em abismo. Você vai andar de glória em glória. Você vai começar a ver os feitos do Senhor, mesmo passando a luta. Isso depende muito como você vai entendendo o Deus que você serve. É isso que o Senhor quer que você entre nesse 2023. Sabendo que você não está apenas tendo compromisso com Deus. Isso te traz variação. Hoje faz, amanhã não faz. Hoje eu leio, hoje amanhã eu não leio. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu vou à igreja, amanhã eu não vou à igreja. Hoje eu busco o Espírito Santo, amanhã eu não quero buscar o Espírito Santo. O compromisso não é tão interessante. Eu quero comprometimento. Porque no comprometimento eu não deixo de agir. Porque Deus não trabalha com essa emoção humana que está variando. Deus tem a misericórdia. A misericórdia, ela não muda. E você precisa pegar esse fine aqui que Deus está te passando, através dessa palavra, porque isso que vai destrancar muitas coisas que estão paradas. E esse ano de 2023, as portas vão ser abertas, amém? Amém. Vão ser destrancadas. E ele teve esse momento, foi para a prisão. Lá na prisão, Deus disse que Deus já estava com ele. Então, em todo momento, e para fechar esse ponto de José, ele nessa questão, a palavra de Deus diz que ele ainda tinha colocado para ajudar ali na carceragem. 2 homens têm um sonho, ele tem a unção de Deus, porque não depende a luta que passa. Mesmo que eu passe, olha o que o salmista fala, mesmo que eu passe pela sombra do vale da morte, não temo, porque Ele vai estar comigo. Irmão, todo momento Deus vai estar com você. Então, eu não sei como você está nesse período, mas o Senhor está nos falando que Ele quer dar essa virada. Quando nós estamos falando que nós estamos no culto da virada, né? O Senhor quer dar essa mudança. É uma mudança de mente, mudança de atitude. Para que você conte vitória. Chega de viver uma vida tendo uma derrota a cada momento. E o Senhor está falando para nós, é isso. Se comprometa, entenda a palavra, entenda o que Deus está liberando para a igreja esse ano. Se comprometa com excelência. José, ele foi se comprometendo com excelência, com detalhes, o nome do Eterno está sendo honrado, porque ele sabia que havia uma diferença, ao ponto que depois acontece, morre, um daqueles prisioneiros do rei, de Faraó. O padeiro veio a morrer, aquele que servia o cálice ao rei, ele volta para o reinado, e o tempo passa, e lá, foi esse tempo que nós lembramos aqui, lá na frente, José é lembrado, e ele é levado à frente de Faraó. Mas sabe que quando o Faraó diz assim para ele, olha o que está falando aqui, ouvi falar de que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha só, não puxa a glória. Irmãos, aprenda uma coisa. Aqueles que estão entendendo que o comprometimento com excelência é algo que eu tenho com Deus, mas a honra é de Deus, amém? Tudo que Deus fizer durante esse ano que já vai entrar, já começa quando zerar. Porque o ano começa quando zera.
Por isso que eu falei que a fé é um firme fundamento, a certeza do que você está esperando. O que você está esperando? O que você tem colocado? A certeza do que você espera que vai acontecer. Você nunca parou para pensar nisso? Se você está dizendo que o teu ano vai ser assim assado, essa é a sua certeza, é assim que vai ser. Preste atenção nisso. Deus está te dando a estratégia para você ter o ano de 2023 como Ele quer que você tenha. Ele já te tratou. Ele já te tratou. Porque se até você, olha o que eu falei, o que Deus me colocou. E se você falou, eu estava com vontade de fazer melhor, então Deus te tratou. A cada um Deus tratou de um jeito. Agora, como você vai entrar? Você vai entrar pensando como? Porque o que você esperar é o que você vai ter. Preste atenção na palavra. Então tenha comprometimento com excelência. Não importa. Eu vou chorando, mas vou servindo. Eu não vou só cantar. Se tem aquela música, Se Andares pelo Mar, da Cassiane, né? Não interessa, eu vou louvando, eu vou adorando, eu estou comprometido com Deus, porque Ele vai mudar a situação. Amém. Mas a minha mente vai estar na certeza. José andava assim, eu estou aqui, mas Deus disse que o sol e a lua vão se dobrar. Presta atenção, é uns detalhes. Ele estava tão comprometido com a palavra que ele recebeu através daquele sonho, que ele disse, há uma promessa para mim. Isso aqui que está acontecendo é passageiro. A luta que você está passando tem tempo para acabar. Amém. É passageira. O que Deus quer é que você esteja comprometido com excelência. E aí a gente vê uma aplicação aqui na vida de José. Ele diz, nada disso, Faraó. Não vem de mim esse dom. Olha o que ele fala aqui. Isso não depende de mim. Eu tenho um compromisso com o Eterno. É Ele que faz a coisa acontecer. E sabe o que Deus fez nesse momento? Deus mudou a sorte de José. Ele saiu lá da prisão e se tornou governador do Egito. De repente você está olhando como Deus vai mudar isso. Deus está dizendo para você, se comprometa com excelência, porque haverá mudança em 2023. Amém. Ah, Senhor, faz esse povo entender o que Tu tens para nós esse ano, Pai. Ora xalamai. Senhor, quebro toda dificuldade na mente, no coração. Orecalamacharamás. Em nome de Jesus, Senhor, que essa unção que nós cantamos seja liberada agora em cada coração. Que a paz, que a certeza, que a confiança comece a entrar no nosso espírito. E tomarmos posse, Senhor. Em nome de Jesus. Quando você está envolvido, você pode falar que nem Abacuque. Disse no capítulo 3, 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas, 3, 17. E não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh Deus! Entenda uma coisa para você agora. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que não aconteça as coisas que nós estamos esperando, olha o detalhe ali, eu vou ler que eu quero pegar um ponto ali. Ele vai dizendo, ainda assim eu exultarei, né? Ele vai falando todas aquelas perdas, mesmo que não aconteça algumas coisas que eu gostaria que acontecesse. Aí diz assim, eu exultarei no Senhor. Preste atenção nesse detalhe. Exultar no Senhor é se alegrar grandemente no Senhor. Preste atenção nessa palavra que Deus ministrou a mim hoje. Ele está dizendo, exultar, eu fui buscar. O que é exultar no Senhor? Exultar no Senhor é diante de todos os problemas, de toda a luta. Você está comprometido com excelência. Então você não olha a luta, você olha a grandeza de Deus e se alegra nele. Na hora que você se alegra nele, a alegria do Senhor é a tua força, e você se alegra no Senhor. E aí a salvação, a resposta chega. Ah, Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Fala para o seu irmão, meu irmão, se alegre no Senhor. Exulte o Senhor, que Ele vai te alegrar.
Mais um texto aqui, o segundo exemplo aqui de aplicação prática. Elias lá no Monte Carmelo. Vamos lá no 1 Reis. Ele queria trazer o povo de Deus outra vez ao conhecimento, a adoração. O povo estava... Vamos entender isso aqui agora. Vamos entender isso aqui para nossas vidas. Aplicação prática disso. Elias, a palavra de Deus diz... não falei não? Tá bom. Então, capítulo 18, versículo 30. 30 ou 39. Mas eu vou ler aqui o 16, para que os irmãos possam entender algum detalhe aqui. Então, Obadia dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação de Elias. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Aí diz: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. E aí a palavra de Deus diz que ele convoca esse povo. Lá no versículo 20, vamos ler o 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se é Baal é Deus, siga-o. E agora vamos entender isso aqui. Às vezes nós estamos lutando pela nossa família. Não é uma questão sua. A gente está lutando pelo seu pai. Você está lutando por um primo. Você está lutando por um irmão. Alguém que é importante na sua família. Alguém que até que se afastou. E você está lutando por ele. E o Senhor está mostrando aqui, através desse exemplo prático aqui de Elias, como você pode vencer. A primeira coisa, comprometimento com excelência. Faça as coisas com excelência, nos detalhes, cada aspecto que você está. Se você tem que buscar a Deus nessa hora, você não pode brincar. Nessa hora de você tirar um parente de uma luta, tirar um pai que bebe. Eu estava essa semana, lembrei agora, estava essa semana subindo o elevador do meu prédio, para o meu apartamento, e eu encontrei uma senhora pela segunda vez. É difícil de encontrar as pessoas no meu prédio, eu já falei. São três elevadores, para 4 apartamentos por andar. Então dificilmente, porque quando um pega um, outro vai lá e pega o outro, para não entrar junto. Então é difícil, mas eu contei com essa senhora, cumprimentei para ela. A segunda vez, ela disse: temos nos encontrado. Eu falei: deu a oportunidade. Evangelismo estratégico. O pessoal que está falando comigo já sabe o que eu estou falando. Evangelismo estratégico em ação. Aí comecei a falar com ela: tudo bem. Aí eu fui, e daqui a pouco nós nos identificamos, e ela descobriu que eu era cristão, e eu descobri que ela também era cristã. Ela falou: o senhor, eu sou pastor da Igreja Batista, tal, falei. Aí ela falou: o meu esposo, eu tenho uma luta com o meu esposo, muito grande. Eu falei: eu vi seu esposo hoje, por acaso, quando eu saí do elevador, estava entrando. E a luta dele justamente é a questão do álcool, ele bebe muito. E ela diz: estou tendo problemas sérios. E eu falei: você quer ajuda? Você quer ajuda? A partir de hoje eu vou lhe ajudar. Pega o número do meu andar, porque Jesus vai transformar. Você quer que eu vá lá na casa, na sua casa? Posso ir à sua casa? Ela falou: pode. Eu falei: então deixa passar esse período que nós vamos marcar. Ela anotou meu endereço, eu anotei ela. Agora presta atenção no detalhe. Por que eu estou falando isso, nesse exemplo? Porque a gente vai lutar por alguém. Às vezes você vai lutar por um parente, às vezes vai lutar por um vizinho que pediu tua ajuda. Não é verdade isso? Não acontece? Não aconteceu já com você? Às vezes pessoa amigo. Até os jovens aí, às vezes trabalham no banco, aí fala: poxa, Manu, olha, estou isso, aquilo. Aí a pessoa está falando assim: me ajuda. Vitinho dando aula lá de geografia, né? Geografia que você dá aula. Aula de geografia, eu tinha professor, né? Formou há poucos dias aí, dá uma salva de palmas para o Vitinho. Né? Agora não é Vitinho, é o Vitor. Então, professor Vitor. E aí, não é? Pode acontecer um aluno, um professor mesmo, falar contigo ali, na sua idade: pô, Vitor, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, você tem algo que você tem aí que possa mudar aqui? Porque eu vejo você sempre com esse sorriso bonito, a Malu sempre falando e sempre ia falar sorrindo também. Por que essa alegria toda, mesmo que você está na luta? Então, é nessa hora que a gente vai entrar na batalha, mas com estratégia.
Elias mostra assim, vou entrar na batalha, mas vou entrar com estratégia. Aí você pensa que ele entrou de qualquer maneira. Então a palavra de Deus diz, vocês vão pegar o animal, eu vou pegar, vocês vão preparar aí o altar, eu vou preparar, e vocês começam. E aí teve aquele tempo, nada aconteceu, e agora chega o momento, aí é onde eu quero ler. Eu não vou ler todo o texto, mas se você não conhecer, leia, é muito interessante essa aplicação para nossos dias. E aí, a palavra de Deus vai dizer que Elias, vamos lá para o versículo 30. Ele vai falar o seguinte, depois que aquele povo lá fez todo e nada aconteceu, fogo, porque ele falou, tem que fogo do céu cair. O fogo do céu cair, esse é Deus. O fogo do céu não caiu quando os profetas de Baal estavam fazendo o seu clamor. Passado um bom tempo, aí agora entra Elias. Mas se não fizer, preste atenção, porque você tem que pegar isso. Se a gente vai entrar numa batalha por um familiar, por um filho, por um esposo, por um tio, pelos pais, algo que se você estava, isso é espiritual, tem que ter comprometimento com esse, faz as coisas com os detalhes certos. Por isso, às vezes, nós não estamos vencendo. O Senhor diz para que você vai ter um ano extraordinário. Aí você pensa que é dinheiro. Eu não me preocupo com dinheiro. Eu não me preocupo com carro. Eu tenho visto como Deus tem abençoado o seu povo. Porque é uma promessa que Ele falou, me busca que as outras coisas acrescentadas. Igreja Nova Jerusalém não precisa se preocupar com isso, porque as bênçãos vão te seguir, vão te encontrar. Você tem que começar a se preocupar com as coisas espirituais. Então o que acontece? No momento que ele, olha no versículo 30 aqui, então Elias disse ao povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou, diga, reparou. Detalhe, não posso entrar fazendo as coisas de Deus bagunçada. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que acertar as coisas. Para eu entrar numa guerra para um irmão, para entrar numa guerra pelos meus pais. Aí você, não, meu pai, não é só o teu pai. Teu pai é uma pessoa maravilhosa, mas a luta, a guerra que está sobre ele é espiritual. Então você tem que ajustar as coisas. Entra de qualquer jeito, as coisas não acontecem assim. Ah, estou orando, eu estou clamando e Jesus não responde. Não, é porque você só está no compromisso. E Deus não quer que você fique no compromisso. Porque compromisso você um dia faz, um dia não faz. Um dia ora, outro dia não ora. Vai depender do sol, da chuva. Não vai depender mais do que você acredita em Deus. Então, com o compromisso, já repara as coisas, acerta as coisas. O que eu preciso acertar? Como está o meu testemunho? Como meu pai me vê? Presta atenção nisso. Como meu pai está me olhando? Eu estou falando do teu pai mesmo, se você tem pai. Como minha mãe está me vendo? Como meu irmão, como minha irmã está me vendo? Ela me vê, essa pessoa que eu posso transmitir algo que vai trazer paz para ela, porque eu tenho essa paz. Eu vou dizer a ela que ela vai ser liberta, porque eu fui liberto. Então ajusta, acerta, repara. Amém, igreja? Amém. Então ele diz aqui, depois apanhou as 12 pedras para cada tribo descendente de Jacó. A gente precisa saber aonde nós estamos formados. Quer dizer, vocês fazem a tribo de Jacó, aonde Deus disse, seu nome será Israel, ao povo de Deus. Você tem que saber quem você é. Você não pode entrar esse 2023 achando que hoje você é filho, amanhã não é. Você é filho. Fala, ajuda teu irmão, você é filho. Diz para você é filha. Você é filho, você é filha. Amém? Com a espera construiu o altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. E aí ele colocou ali, e a palavra de Deus diz que ele clama o Senhor e vem a resposta. Você quer resposta nessa luta espiritual? Pega isso aqui que Deus está falando para nós. Se comprometa com excelência. Não seja só um cristão qualquer. Não pegue o exemplo dos outros que estão andando de qualquer maneira. Cada um dará conta a si a Deus. Não fica querendo fazer o papel do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não precisa da tua ajuda para resolver as coisas do reino, as coisas que é pertencente a Ele. Cuida de você, no sentido de eu quero excelência. Eu vou fazer porque eu preciso esse ano resolver essa situação. Essa situação espiritual vai acabar. Irmão, lembrei agora um detalhe que Deus já resolveu esse ano. Esse ano. Alguém chegou aqui para mim e falou assim, pastor, ora por mim. Ora por mim.
Porque eu entendo que esses anos todos eu não resolvo a minha vida financeira. E eu acredito que é uma maldição na minha família. Eu falei assim, tá aí, fala uma coisa para você. Quando você aceitou Jesus, a maldição já acabou. Então, preste atenção no que eu vou falar e você vai aprender aqui. Então, preste atenção, você está culpando a maldição passada ou as suas atitudes erradas? Porque a maldição familiar que Jesus já parou, só pode entrar na minha vida se eu abrir brecha, se eu vacilar, se eu fizer as coisas que outrora a minha família estava fazendo. Aí sim, mas fora isso não tem essa. Somos livres, amém? Toda maldição já caiu por terra. Não tem essa história não. Mas aí parece que abriu a mente dessa pessoa. Eu falei, Senhor, tu tá mostrando a ele. Eu falei, começa a agir certo. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui de errado? Por que está acontecendo isso nas suas finanças? Aí ele falou, então não é maldição passada, é você que não está sabendo trabalhar e o inimigo está aproveitando e estragando a sua vida financeira. Começa a fazer certo e acerta com Deus. Oramos aqui, irmão, sabe o que aconteceu? Essa semana, irmão, nós oramos, como nós não tivemos culto domingo, foi 2 semanas atrás. Essa semana, ele já contou a experiência. Como as coisas já mudaram. O problema que ele estava para resolver, que era um problema financeiro, as coisas já foram resolvidas e o Senhor trouxe uma solução. E a questão da empresa dele, da parte empresarial dele, Deus fez assim, ó. Tornou-se maldição em bênção quando ele entendeu. Ele parou aquilo, olha, irmão, eu fiquei assustado. Eu falei, Senhor, uma coisa que eu estava pensando que ia acontecer, já aconteceu, porque ele tomou posse. Irmão, toma posse, entenda, às vezes você está falando, é maldição, não sei o quê, não. Você tem que entender o seguinte, você que tem que estar um comprometimento com excelência com Deus, porque não tem maldição que possa te atingir, amado. Você crê nisso? Então, se essa maldição estava por acaso, se a gente está te acompanhando, ela vai ficar em 2022 e só vai entrar bênção com você. O que vai passar é bênção. Profetiza para o seu irmão, vai só bênção. A maldição para, porque você vai mudar a mente. Você vai mudar a mente. Oh, Deus. Ele resolveu. Vamos, que a hora passa, né? Em Hebreus, ainda, eu quero detalhe aqui. Deixa eu olhar o horário, né? Nós temos que orar ainda. Davi com os músicos, eu também acho uma aplicação muito interessante. Quando Davi diz, e aqui não tem a ver com os nossos levitas, estamos falando com os adoradores, né? Davi se preocupou em levantar a Deus a adoração contínua enquanto foi rei. Por 40 anos. Por isso Deus lhe concedeu a vitória sobre todos os seus inimigos. A adoração nos traz poder e autoridade para derrotar o inimigo. Diga, adoração nos traz poder e autoridade para vencermos o inimigo. Aquele que tem comprometido com excelência, ele não chega na igreja e fica com a boca fechada. Porque ele não está no compromisso, ele tem comprometimento. Eu não vou deixar de louvá-lo porque eu estou passando, eu vou adorá-lo. Porque a adoração, a palavra de Deus, eu falei aqui, a adoração, ela te traz um poder, autoridade sobre as questões das suas lutas. Quando você não adora, você não move o coração de Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores. E preste atenção, questão da adoração. Às vezes a gente pensa que a adoração é questão de levitas aqui tocarem e a gente cantar aí. Não, é mais do que isso. É entender o que eu estou fazendo. Porque quando eu entendo o que eu estou fazendo, há uma mudança. A adoração faz isso. A adoração, ela tem que ser esse poder para derrotar. Então, quando eu estou louvando aqui, Deus está trabalhando. Deus está movendo. Deus está dando ordem. Deus está dizendo, para agora. Você tem pessoas que chega, acaba de adorar, chega em casa, teve a resposta. Já vimos isso aqui, eu não estou falando por falar. Tem pessoas que já chegaram aqui, começaram a adorar com enfermidade, com luta, com guerra em casa, e adoraram e louvaram a Deus, chegaram aqui, está tudo resolvido. Amém. Então comece a entender o que é adoração. Você está comprometido, está com comprometimento de excelência. Se você entender isso, a exaltação, a adoração
move algo. Então eu preciso saber, Senhor, me mostra. Porque tudo bem, Davi colocou lá, ele se tira, ele levita, queria adoração 24 horas, mas como isso realmente acontece? Aí eu tenho um texto aqui em Atos 16. Bota aí de Atos 16, 20 e 26. Porque se não tiver base bíblica, fica no meu papo. E pastor Pedro pode ter papo furado. Por isso eu gosto do crente de Bereia. Paulo falava, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está escrito aqui. Deixa eu ver se o pastor está falando. Irmão, já chegou o tempo que o cristão vai ter que ir para a palavra e viver. Deixa eu ver se está falando conforme a palavra. Porque então você vai receber informação errada. O céu vai fechar. Você não vai conseguir adorar. E o inimigo vai ficar à vontade. Mas nós não seremos esses que serão derrotados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Em Atos, deixa eu já ir fechando, em Atos 16, versículo 20 a 26, não vamos ler? Não, vamos ler, dá tempo. E levando os magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a cidade, vai. Propagando os costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Até aí, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, eu vou repetir, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Qual é a aplicação prática, pastor Pedro? Quando você adora, você move os céus. Amém. Não importa o que está com você passando. Amém. O louvor chega na presença do Eterno. Axalá maior. E Deus começa a ver essa adoração. E sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que quando Paulo e Silas estavam ali, eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para falar, poxa, nós estamos fazendo a obra de Deus, Silas. Eu já estou ficando cansado. Porque é só pancada, Silas. Quando não é uma coisa, é cobra me picando, é naufrágio, é açoite, agora, pô, mais essa, no tronco aqui. Não, eles fizeram isso. Eu falei, Paulo, o que é, Silas? Vamos louvar? Aleluia. Vamos. Tem motivo? Tem. Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele está aqui conosco. Amém. Vamos louvar. Então começaram a louvar meia-noite. E começaram a cantar. E começaram a adorar. E o louvor começou a subir. Irmão, o louvor não fica parado. O louvor começou a subir aos céus. A palavra diz que de repente um terremoto aconteceu. Olha lá, de repente, tão violento que os alicerces. Irmãos, aprenda o que Deus está nos mostrando. Olha o comprometimento com a excelência desses dois homens. Estavam comprometidos. Estavam fazendo cada detalhe. O detalhe aqui não é reclamar, Silas. É mesmo, Paulo. Paulo, vamos fazer, Silas, vamos. Cantaram. E começaram a trazer ambiente de presença. A palavra de Deus diz que no momento que o seu servo traz um ambiente de adoração, mesmo diante das circunstâncias, as coisas vão acontecer de repente. Amém. Então se prepare, porque você vai entrar daqui a pouco, 23, já adorando. Amém. Vem dizendo, porque de repente os alicerces vão ser quebrados e as portas vão se abrir. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Nesse ano de comprometimento, vamos fechar. Com excelência, você não vai apenas ler a Bíblia. Você vai ler buscando conhecimento. E permitindo que o Espírito Santo te envolva com a sua unção, a fim de que possas ser canal de bênção para todos ao seu redor. Você não vai ser mais aquele crente que só lê a Bíblia, porque eu tenho que ler a Bíblia. Porque o pastor Pedro disse que tem que ler a Bíblia. Aí ele disse para fazer no horário qualquer. Então eu escolhi agora, tá? Vou ler. Amém, Senhor, muito bem. Já fiz o meu compromisso. Não, esse ano não vai ser mais assim.
Esse ano eu estou comprometido. Eu visto a camisa do reino. Eu leio porque eu quero essa unção. Eu leio porque eu quero esse conhecimento. Eu leio porque eu quero essa presença. Eu quero transformar vidas também através de Cristo Jesus. Então esse é comprometimento com excelência. Nesse ano de comprometimento com excelência, tu não dependerás da circunstância para louvar o Senhor. Você já aprendeu isso. Nos tempos de guerra, louve. Pois quando você menos esperar, de repente, as cadeias irão cair, e as portas vão se abrir, e o extraordinário vai acontecer. Amém. Você não vai viver cantando a música de Balu. Você vai cantar a música dos servos de Deus. Eu vou viver um extraordinário. O milagre vai acontecer. E eu vou viver de glória em glória. Amém? Nesse ano de comprometimento com excelência, você cuidará melhor da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Os corações dos filhos serão convertidos aos pais, e dos pais ao filho, porque cada um ensinará ao outro o temor ao Senhor. Ensina o seu filho o temor ao Senhor. Nesse ano de comprometimento com excelência, haverá curas e milagres no meio do povo de Deus. Você crê? Eu creio. Nesse ano de comprometimento, eu quero que vocês já conversem. Não, daqui a pouco a pastora vai ler. Eu quero depois que quero que vocês estejam aqui para o louvor. Nesse ano de comprometimento com excelência, Deus irá te usar para que os seus familiares e amigos sejam salvos em Cristo Jesus. Irmão, isso é o mais importante. Você vai orar para que os seus familiares sejam salvos. Você não pode aceitar que os seus familiares vão para um caminho diferente do teu. Às vezes a gente fica alegre, meu familiar viajou para a Europa, meu familiar, e a salvação dele. Esse ano de comprometimento com excelência, você vai se preocupar com isso. Nesse ano de comprometimento com excelência, Deus irá te usar, vou ler outra vez, para seus familiares e amigos sejam salvos em Cristo Jesus. 2023, toma posse, será o melhor ano da sua vida. Creia, tenha fé. Pois em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que nós esperamos para 2023? Foi a minha pergunta. Pede a Deus a mente de Cristo agora. E fala: Senhor, é isso que eu espero. Começa a pensar agora, porque daqui a pouco nós já vamos orar. Nós vamos orar em família. E nós vamos colocar, o que eu espero? É isso. Pode falar o que você espera. Porque se é certeza que o teu espírito, então já está na minha mão. Quando eu falei isso, Jéssica, eu falei, se é certeza do que eu espero, se é certeza, então já está comigo. Você está entendendo? Se é certeza, então já está comigo. O que eu estou pensando para janeiro, para março, para julho, para o final do ano, já está na minha mão, eu já tomei posse. É certeza, é isso que Deus quer que você viva. Os comprometidos, você tem que entender isso. Se você entrar no que Deus está falando para a igreja esse ano, você verá os milagres de Deus. Amém. Verá acontecer. E se o que você espera já está certo, mediante a fé, então tome posse e glorifique ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que Deus te abençoe.